Vamos lá, senhores, dando continuidade, tá, ao nosso estudo, nós vamos trabalhar nesse bloco o processo legislativo comum, ou seja, para criar lei ordinária, abreviado, tá? Vamos lá, vamos entender como é que funciona. Bem simples, tá? Não tem mistério nenhum. Olha só. Denomina-se de procedimento legislativo abreviado, processo legislativo comum abreviado, né? De apreciação de proposições, aquele que, a princípio, dispensa a apreciação do plenário da Casa, de modo que o processo legislativo possa ser conduzido integralmente no âmbito das comissões parlamentares. Na Câmara dos Deputados, segundo o regimento da Câmara, ele é denominado, tá, gente, de processo legislativo conclusivo, tá? Já no Senado, segundo o seu regimento interno, ele é denominado de processo legislativo terminativo. Então são sinônimos, tá? A Constituição chama de abreviado, a Câmara dos Deputados chama de conclusivo e o Senado Federal chama de terminativo, tá? Mas toda vez que você vê lá falando, o processo legislativo conclusivo, ele está falando do processo legislativo comum abreviado. O processo legislativo terminativo, ele está falando do processo legislativo abreviado, tá? São sinônimos, ok? Beleza. Ao estudarmos o processo legislativo comum ordinário, que foi o que a gente estudou, né, ao longo dos outros blocos, nós verificamos, né, que o processo legislativo ordinário, ele é composto pelas seguintes fases. Eu tenho a fase de iniciativa, né, onde eu vou verificar quem tem competência. Aqui a gente viu STF, Procurador-Geral da República, qualquer deputado, qualquer senador, qualquer comissão da Câmara, qualquer comissão do Senado, qualquer comissão do Congresso, Presidente da República, cidadão, enfim, fase iniciativa. A fase complementar, que é dividida em duas etapas, não é isso? Eu tenho a fase parlamentar, né, deliberação parlamentar, e a deliberação executiva, que é a sanção ao veto do presidente. Depois eu tenho a fase complementar, onde eu tenho a promulgação e publicação. Olha que interessante. A única diferença que eu tenho do processo legislativo ordinário, né, comum ordinário, que é o que a gente estudou nos blocos anteriores, para o processo legislativo comum abreviado, a única diferença que eu tenho aqui é só essa questão de deliberação parlamentar, tá? Por quê? Porque lá no processo legislativo ordinário, a deliberação parlamentar, a discussão e a votação dos parlamentares, seja deputados na Câmara ou senadores no Senado, ocorre em plenário. Professor, o que é plenário? Plenário, senhores, é o órgão da Casa onde eu reúno todos os parlamentares. Sabe aquela grande sala bonita que tem, que você vê na televisão de vez em quando? Com carpete azul, que tem uma mesa enorme, e ali tem várias cadeiras onde vai comportar todos os parlamentares da Casa. Ali é como se fosse um grande salão, onde eu vou discutir e votar um projeto de lei, e isso vai ser feito por todos os parlamentares da Casa, né? Isso é o plenário. Então, a deliberação parlamentar no processo legislativo ordinário, ela é feita em plenário, ou seja, o plenário é que discute e vota acerca do projeto de lei. Todos os parlamentares participam disso. Já o processo legislativo comum abreviado é diferente. Essa discussão e votação do projeto de lei ordinária não é feito em plenário, com todos os parlamentares. É feito diretamente por uma comissão, tá? Uma comissão temática, né? E o que é comissão, professor? Comissão são o quê? São grupos. Comissões são grupos de parlamentares. Então, olha só que interessante. Eu tenho ali, a título de exemplo, a Comissão de Segurança Pública. Vamos imaginar, a título de exemplo, tá? Que essa Comissão de Segurança Pública, ela é composta por 19, vamos colocar assim, 19 deputados federais na Câmara. Beleza. Se eu estiver falando de processo legislativo abreviado, significa que somente esses parlamentares, somente os 19 que compõem a Comissão de Segurança Pública, vão discutir e votar aquele projeto de lei ordinária
que tenha relação com o tema segurança pública. Então olha que interessante. Por que existe isso aqui, professor? Quero que você me explique o porquê, que aí você entende, não precisa decorar. Senhores, você já imaginou se todo projeto de lei tivesse que ser discutido e votado por todos os parlamentares? A pauta ia travar. Eles não iam dar conta de tanto trabalho. Então o que eu faço? Abreviado. Para ser mais rápido, né? Para cortar caminho, algumas matérias eu deixo serem aprovadas e discutidas diretamente nas comissões. Não precisa mandar para plenário. Tranquilo? Essa é a grande diferença. É só isso. Agora vamos lá. O que a gente tem que tomar cuidado? Olha só, presta atenção. No que tange o processo legislativo comum, abreviado, que é o que nós estamos estudando, todo o processo legislativo comum ordinário é mantido. Então aquela fase de iniciativa, aquela fase de deliberação executiva, sanção véia do presidente, a fase de promulgação, de publicação, tudo é idêntico. A única diferença é que no processo legislativo comum ordinário, padrão, o projeto foi discutido e votado em plenário. Já no abreviado, ele foi discutido e votado somente no âmbito da comissão, das comissões. Tranquilo? Beleza? A regulamentação acerca da aprovação abreviada, tá? Processo legislativo comum abreviado, é realizado pelos regimentos internos das respectivas casas. Então o regimento interno da Câmara, ele regulamenta como isso funciona, o regimento interno do Senado regulamenta como isso funciona, né? Esse processo legislativo abreviado lá no Senado, tá? Uma vez que a Constituição Federal, ela se limita apenas a autorizar a abreviação no processo legislativo, mas ela não regulamenta isso. Quem vai trazer detalhes, como vai funcionar isso, é o próprio regimento da casa respectiva, regimento da Câmara, regimento do Senado, tá? Eu só quero que você lembre o seguinte, ó. Olha o que a Constituição fala. O absurdo quer dizer que comissão pode diretamente aprovar um projeto de lei? Sim, nós vimos isso quando a gente estudou comissões. Quer ver, ó? As comissões, em razão da matéria de sua competência, ou seja, lógico, vai aprovar um projeto que tem relação com segurança pública, que tem como objeto o projeto de lei de segurança pública, a Comissão de Segurança Pública, tá? Vai aprovar um projeto que tem a ver com educação, a Comissão de Educação, tá? Então as comissões, em razão da matéria de sua competência, da sua temática, caberá, olha aqui, discutir e votar, isso aqui é deliberação, discutir e votar projeto de lei que dispensar, que abre mão, na forma do regimento, a competência do plenário, tá? Salvo, aí cuidado, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Vamos entender isso aqui. Olha só que interessante. O que eu estou falando para você? Que o processo legislativo comum, então eu estou falando de lei ordinária, abreviado, é aquele onde eu sigo todo o processo, né, legislativo comum. É tudo igualzinho. Iniciativa, promulgação, tudo certinho. A única diferença é que no abreviado, a votação e a discussão dessa matéria é feita integralmente em comissão. Então a comissão, ela está discutindo e votando. A comissão, ela tem capacidade de aprovar um projeto de lei sozinha. Então vamos imaginar aqui no exemplo que eu tenho nessa comissão 20 deputados federais. Vamos imaginar no exemplo. Aí olha só, peraí professor, olha só. Eu tenho ao total 513 deputados federais. Fazem parte dessa comissão somente 20 deputados federais. E aí? Imagine que esses 20 deputados federais, por exemplo, eles decidiram por aprovar um projeto de lei, né, sobre segurança pública. Essa comissão aqui é a Comissão de Segurança Pública, um exemplo. Só que tem um problema. Os outros parlamentares, quase 500, tá? Quase 500 que sobraram aqui. Os outros 490 e poucos deputados, eles não gostaram. E aí? Prevalece a vontade desses 20 deputados contra os 490 e poucos deputados aqui? O que acontece? Presta atenção. Existe a possibilidade da comissão aprovar diretamente o projeto de lei. Se os demais parlamentares da casa não concordarem com aquilo, segundo o regimento interno, vai ser aberto um prazo para que eles apresentem um recurso.
E esse recurso tem que ser como? Eu tenho que alcançar no mínimo a assinatura de 1/10 dos membros da casa. Então, já que são 513 deputados federais, eu preciso pelo menos 52 deputados federais assinando esse recurso. E o Senado Federal tem 81 senadores da República, então eu preciso de no mínimo 9. Se 1/10 dos membros não concordarem e assinarem esse recurso, essa matéria que foi aprovada pela comissão, ela deixa de ter sido aprovada e ela passa a ser analisada em plenário. Aí vai todo mundo ter que discutir e votar sobre aquilo ali. Entenderam? Então cuidado, tá? Olha só, a comissão, ela pode sim, ela pode aprovar projeto de lei de acordo com o regimento interno, tem que analisar as regras do regimento interno da casa. E se os demais parlamentares não concordarem, basta fazer um recurso, alcançando o quórum de 1/10 dos membros, no mínimo, né? 52 na Câmara no mínimo e 9 no mínimo no Senado. E aí, se for feito esse recurso, aí sim, aí eu tiro da comissão aquela competência e agora essa matéria vai ter que ir para plenário para ser aprovada ou rejeitada. Tranquilo? Presta atenção num detalhe que eu fico chateado quando o aluno erra, cara. Presta atenção. Eu tô falando para você de processo legislativo comum abreviado. Se ele é processo legislativo comum, ele só pode ser utilizado para quê? Para lei ordinária. O que significa, senhores? Lei complementar não poderá ser abreviada. Não existe isso de aprovar diretamente em comissão lei complementar. Projeto de lei complementar. Não. A comissão ela só pode aprovar diretamente projeto de lei ordinária. Por isso que ela está dentro do processo legislativo comum. O processo legislativo comum só é criado para só serve para criar lei ordinária. Ah, quero criar uma emenda constitucional. Pelo amor de Deus, não existe isso de uma comissão parlamentar, uma comissão de deputados, comissão de senadores aprovar sozinhos ali, né, uma proposta de emenda constitucional. Só existe essa aprovação em comissão, que é o processo legislativo abreviado, para lei ordinária. Todos entenderam? Beleza. Senhores, isso que eu estou te explicando trata-se de uma delegação legislativa que a gente chama interna corporis. Por quê? É como se funcionasse o seguinte, tá? O plenário ele está delegando a atribuição de votar e discutir uma matéria para as comissões, para grupos de parlamentares. Olha lá, ó. A competência para deliberar, tá? Em regra, tá? A competência para discutir e votar projeto de lei ordinária é do plenário, tá? Da respectiva casa. Agora o seguinte, a possibilidade de aprovação abreviada, que é o que a votação diretamente feita em comissão, é uma espécie de delegação legislativa. Só que é uma delegação interna corporis. Por quê? O plenário, que é um órgão da casa legislativa, ele está delegando para um outro órgão, que são as comissões, a capacidade de aprovar, né, o projeto de lei. Projeto de lei ordinária. Então eu chamo de delegação legislativa porque o plenário está autorizando, está delegando a competência que é dele, tá? De aprovar, de discutir, de votar o projeto de lei para as comissões. E como a comissão está dentro da Casa Legislativa, ela faz parte da Casa Legislativa, assim como o plenário, é uma delegação interna corporis. Tranquilo? Beleza? É conferida pelo plenário às comissões parlamentares, segundo regras estabelecidas no regimento interno, tá? Beleza. Isso aqui é uma técnica, gente, de descongestionamento da pauta. Porque se todos os projetos de lei tivessem que ser aprovados e discutidos pelo plenário, por todos os parlamentares, o serviço administrativo, a atuação legislativa não ia andar, ia ficar travada, tá ok? Beleza. Agora, interessante, e a gente vai trabalhar isso nas próximas aulas, tá? Que além dessa delegação legislativa interna corporis, eu tenho uma possibilidade, que não é o tema da nossa aula de hoje, que é a delegação legislativa externa corporis. O que é isso? Se é externa, é porque é fora da casa. Como assim, professor? Olha só.
A possibilidade de delegação legislativa externa corporis. O que é isso? Quando o Poder Legislativo delega ao Presidente da República a possibilidade de legislar acerca de uma matéria específica, mediante o que a gente vai estudar, que é a famosa lei delegada, tá? A gente vai estudar isso. Lei delegada é o quê? O Presidente da República solicita, o Poder Legislativo concede a ele a possibilidade de legislar, né, sobre uma determinada matéria. Mas isso é tema, tá, das próximas aulas. Olha o que a Constituição Federal fala e olha o que o regimento interno, tá, comum do Congresso Nacional fala. Olha só. A Constituição fala o seguinte, ó: as leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Beleza. O Congresso Nacional, agora regimento interno do Congresso. O Congresso Nacional poderá delegar poderes para a elaboração legislativa ao Presidente da República. Senhores, isso que eu estou falando aqui está relacionado à lei delegada, tema das próximas aulas, tá? Eu só estou querendo te mostrar que a delegação legislativa, ela pode ser interna corporis, dentro da casa, plenário para comissão, ou ela pode ser externa corporis. Casa Legislativa, né, Congresso Nacional, Poder Legislativo, Presidente da República, tá? Presidente da República não faz parte do Poder Legislativo, então é externa corporis, tá? Beleza. Senhores, ocorre que, da mesma forma em que o plenário ele delega a função legislativa às comissões, ele pode tomar de volta, que a gente chama de avocar tal atribuição, tá? Ou seja, trazer para si a competência legislativa para deliberar acerca da matéria contida em determinado projeto de lei ordinária. E como é que ele faz isso? Como é que ele faz isso? Ele vai avocar, ele vai tomar de volta através do recurso que eu te falei. Recurso de no mínimo 1/10 dos membros da casa, 52 deputados federais e 9 senadores da República, não concordando com a deliberação feita só na comissão, tá? Aí, nesse caso, se alcançar esse quórum de 1/10 dos membros da casa, aquela matéria que a priori foi aprovada pela comissão, ou está em trâmite pela comissão, ela sai da comissão, esquece o que a comissão fez, joga para plenário e o todo, ou seja, todos os membros da casa vão poder participar da discussão e da votação. Beleza? Tranquilo? O fato do processo legislativo ser abreviado na casa iniciadora não faz com que seja necessariamente abreviado na casa revisora, tá? Cuidado. Uma vez que cada casa legislativa possui as suas regras definidas nos seus respectivos regimentos internos. Senhores, Câmara dos Deputados e Senado Federal, eles são independentes, tá? A Câmara tem as regras dela, regimento interno da Câmara. O Senado tem o regimento interno dele. Então o que acontece? Tanto é que eles usam nomes diferentes. Processo legislativo abreviado, ele é denominado pela Câmara de processo legislativo conclusivo. Isso está lá no regimento da Câmara. Já o regimento interno do Senado não chama de conclusivo, chama de processo legislativo terminativo. Eu quero só que você entenda que as regras adotadas no regimento interno da Câmara podem ser diferentes das regras do regimento interno do Senado. Então o que eu posso ter? É possível que eu tenha o seguinte, um projeto de lei que foi para a Câmara dos Deputados, e lá na Câmara dos Deputados, por exemplo, ele foi aprovado e votado diretamente por comissão, porque o regimento interno naquela situação autoriza. Aqui houve o processo legislativo comum abreviado. Se foi aprovado direto em comissão, abreviado. Só que quando ele foi aprovado lá na Câmara e foi para o Senado, segundo o regimento interno do Senado, não haveria possibilidade, por alguma regra lá no regimento interno do Senado, de ser aprovado esse projeto diretamente por comissão. Tem que ir, segundo o regimento interno do Senado, para plenário. Isso é possível. Lá no Senado vai ser aprovado em plenário e na Câmara foi aprovado em comissão. Então eu quero que você entenda que o fato da casa iniciadora, aqui no exemplo, ter adotado o processo legislativo abreviado não significa que a casa revisora tenha que adotar. Aqui no Senado não foi processo legislativo abreviado, porque foi aprovado em plenário. Entenderam? Tranquilo. Senhores, vamos lá. Processo legislativo comum abreviado versus projeto de lei ordinária de iniciativa individual por parte de parlamentares. O que eu vou te explicar agora é só a título de conhecimento e trata um pouquinho de regimento. Mas é interessante você saber, tá?
Segundo os regimentos internos da Câmara dos Deputados e o regimento interno do Senado, os dois regimentos internos da Câmara e do Senado estabelece o seguinte, que em regra, sendo o projeto de lei ordinária de autoria, de iniciativa individual de parlamentar, ou seja, esse projeto de lei ele é de iniciativa de um único deputado ou de um único senador. Nesses casos, onde eu tenho um projeto de lei ordinária de iniciativa de um único parlamentar isoladamente, segundo os regimentos internos, deverá o mesmo tramitar através do rito abreviado. Ou seja, deverá esse projeto de lei ser deliberado por comissão temática, dispensando-se a deliberação em plenário, conforme determinam os regimentos internos. Aí o que acontece? Isso aqui chega a ser um absurdo, porque presta atenção no que eu vou te explicar. Lembra que eu te falei que eu tenho processo legislativo comum e o especial? O especial já falei, é aquele adotado para as demais espécies normativas que não seja lei ordinária, porque processo legislativo comum é só para lei ordinária. Beleza. Só que o processo legislativo comum, ele se divide em 3 grupos. Eu tenho o processo legislativo comum ordinário, que é o padrão, né? Eu tenho o abreviado, que é o que nós estamos estudando, e eu tenho o sumário, que vai ficar para o próximo bloco. Em regra, tecnicamente falando, em regra, o processo legislativo para criar uma lei ordinária deveria ser o ordinário. Ou seja, lei tem que ser apresentada, tudo bonitinho, seguindo todo o procedimento, e ser discutida e votada em plenário. Essa deveria ser a regra geral. Na teoria, essa é a regra geral. Só que na prática, isso é até feio falar, isso é errado, né? Na prática, acaba que o processo legislativo como abreviado, que é uma exceção, ele acaba sendo a regra geral, na prática. Na prática. Por quê? Porque olha que interessante. O regimento interno da Câmara e do Senado está falando que, a priori, projeto de lei que é apresentado por um único parlamentar deve seguir o processo legislativo comum abreviado. Vai direto em comissão, lá resolve, aprovou, tá tudo certo. Se a gente não gostar, recurso de 1/10 dos membros, a gente joga para plenário. Mas a priori vai ser na comissão mesmo, direto. Só que o problema é o quê? Na prática, a grande maioria dos projetos de lei ordinária, são de iniciativa individual de parlamentar. Então, acaba que 90% das leis ordinárias, elas adotam o processo legislativo abreviado. Por quê? Porque 90% delas são de iniciativa de um único parlamentar. E segundo o regimento interno da Câmara, como também do regimento interno do Senado, quando isso acontece, projeto de iniciativa de um único parlamentar, em regra vai tudo para a comissão. E fica por lá mesmo, não precisa ir para plenário não. Decide por lá mesmo. Então acaba que, na prática, o que era para ser exceção, que é o abreviado, acaba se tornando regra geral. Mas você não adota na prova a prática, você adota a teoria, a técnica, tá? Então, em regra, o processo legislativo comum deve ser o ordinário, tá? Em regra, deve ser deliberado em plenário. Beleza? Tranquilo até aqui? Ótimo. Senhores, com isso, no próximo bloco, eu encerro esse bloco aqui, no próximo bloco a gente vai finalizar o processo legislativo, tá? De lei ordinária, de lei complementar, tudo bonitinho, com o quê? Falando da última espécie, né, do processo legislativo comum, que é o processo legislativo comum sumário. Sumário. Já vimos o ordinário, né? Já vimos o abreviado nesse bloco, e no próximo bloco nós vamos falar do sumário, tá? Também muito simples, não tem mistério, tá ok? E aí a gente finaliza com chave de ouro essa temática. Aguardo você no próximo bloco.